Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais essa etapa na construção do seu conhecimento. Eu sou Adriano Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não viu os episódios anteriores, o link está aí debaixo na descrição do vídeo. Também um material complementar, você vai encontrar ali um link da playlist que vai te levar para todos os episódios anteriores desse vídeo. Eu espero que você esteja acompanhando comigo essa jornada. E se você acredita que não é fácil aprender Excel, quebra esse paradigma, porque ninguém nasceu sabendo e você precisa se esforçar para que você possa aprender um pouco mais a cada dia. Então vem comigo nessa jornada, chega de enrolação e vamos dar sequência aí no nosso aprendizado. Na aula anterior nós vimos um pouco de funções C, de forma aninhada, onde eu mostrei para vocês como fazer ali um C utilizando outro C para você atender mais de uma restrição, mais de um critério. E aqui no exemplo final, no exercício, a gente fez um C utilizando 3 Cs aninhados, um dentro do outro, para chegar ali numa classificação de resultado testando 3 condições diferentes. Se você ainda não viu, corre lá conferir e volta aqui comigo. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos utilizar aqui um pouco de ferramentas de texto para trabalhar dentro do Excel. Apesar do Excel ser uma ferramenta que você utiliza para fazer cálculos, vai trabalhar na maior parte do tempo com números, muitas vezes você precisa extrair informações de uma base de dados, de um relatório, enfim, de uma fonte que você copiou talvez na internet, colou para dentro da sua planilha e você precisa organizar isso. Seja lá uma lista de presenças para fazer algum evento, ou então uma receita, enfim, qualquer coisa que seja dentro do seu cenário, você pode ser que em algum momento precise trabalhar com textos. E é isso que a gente vai ver hoje. Quando a gente copia texto, às vezes de outra fonte, seja de um outro sistema, da internet, como eu já falei, e cola dentro da planilha, pode acontecer às vezes que esse texto ele venha com alguns problemas. E aí você vai precisar tratar esses problemas. Pode vir às vezes espaços a mais na sua relação ali, no seu relatório, na sua base de dados. Pode vir algum caractere especial que você não enxerga visualmente, mas que está presente no texto e pode dar algum problema caso você venha utilizar isso em alguma operação, uma comparação, para buscar alguma outra informação através de um PROC-V ou através de um índice CORRESP. Enfim, pode existir uma infinidade de problemas que vá surgir caso você não trate ali o seu texto de forma correta. Então a gente pode ter esses resultados equivocados. E é o exemplo que eu trago aqui, né? Nós temos aqui um texto com espaços a mais no final. Se você observar aqui, ó, tem espaços. Olhando assim dentro da planilha, se você não clicar ali ou não prestar atenção, você não vai ver nada de errado nesse texto. Você vai ver que ele é exatamente igual ao outro, né? Só um texto qualquer, é igual dos dois lados. Porém, esse cara aqui não tem espaço no final, nem no começo. Esse cara aqui, ele já tem espaços no final. Logo, se ele tem espaços, né, ele é um texto, o espaço também é um texto, ó, toda a seleção. Então, o conteúdo da célula é diferente dessa para essa. E a gente pode ver isso numa comparação. Se eu utilizar uma comparação, como que eu faço uma comparação aqui? Utilizando um operador de comparação, que é o igual. Então, eu tenho o primeiro igual, que é o igual que sinaliza que eu estou querendo digitar naquela célula uma operação, uma função, uma fórmula. Então, o primeiro igual é para dizer que isso daqui é para ser interpretado como uma fórmula. Aí o primeiro, C16, é esse texto aqui. E o H16 é esse outro texto aqui. Esse igual que tem aqui no meio é um operador de comparação. Então, ele está comparando se o texto sou um texto qualquer é igual a esse sou um texto qualquer nessas células. E aí o resultado disso ele retorna um verdadeiro ou um falso. Nesse caso, retornou um falso. Isso quer dizer que
esse texto não é igual a esse texto aqui. E aí uma outra forma de verificar isso, ó, nós temos uma função aqui que se chama num.character. O próprio nome já sugere que é o número de caracteres que contém nesse texto, e a mesma coisa está aqui. E você vai ver que 39 caracteres é diferente de 21, porque eu tenho alguns espaços a mais, como eu já tinha mostrado antes aqui para vocês. Então esse é um problema muito comum de acontecer. Às vezes as pessoas copiam lá uma fonte de dados, eu já vi isso acontecer na prática, cola ali o relatório, ou está tentando comparar dois relatórios, fazer um PROC-V, porém esse primeiro base de dados ela extraiu de algum relatório que veio de um sistema que tem um espaço a mais ali, né, naquele campo, é um campo de número, por exemplo, e ela está tentando comparar lá com uma base que também tem o mesmo item, né, semântico, igual a gente está vendo aqui, né, e a hora que faz o PROC-V não funciona, justamente porque tem espaços ou alguma coisa indesejada ali no meio. E aí agora então a gente vai ver como faz para arrumar isso, né? E como no Excel tudo é intuitivo, o próprio nome diz isso. Como que é o arrumar texto, né? A gente olha aqui, tem essa função arrumar e a gente passa o texto que a gente quer arrumar. Então ele está mostrando aqui o texto arrumado. Se a gente for olhar esse texto, agora eu não consigo verificar aqui se tem espaço clicando na célula, porque quando eu clico na célula, obviamente isso aqui é uma fórmula, ele vai então editar para mim e mostrar onde está vindo a referência. Agora para mim comparar de novo, executando a mesma comparação que eu fiz aqui, né, entre esse e esse, eu vou fazer aqui de novo, utilizando agora o texto arrumado com o texto que era o normal já anteriormente. E aí vocês veem que agora o resultado aqui é verdadeiro. Ou seja, esse texto agora é igual a esse. E uma outra forma de verificar isso seria o número de caracteres. Agora, se eu chamar aqui aquela mesma função num character e passar o texto, ele vai dizer para mim quantos caracteres tem. E agora tem 21 também, né, exatamente igual ao número de caracteres que tinha aqui do texto normal. Então agora vocês já aprenderam aí utilização da função arrumar, que serve para arrumar textos. E agora vocês, então, chegam aí na hora, melhor hora da nossa videoaula, que é a hora de colocar em prática o conhecimento. Então tá aqui embaixo o exercício, eu peço que vocês pausem o vídeo, tenta resolver e depois acompanhem comigo a resolução daqui a pouco. Muito bem, pessoal, agora que vocês já resolveram aí o exercício de vocês, eu também vou ajudar aqui a resolver a minha planilha e vocês acompanhem comigo. Então aqui o exercício é simples, está pedindo para arrumar os nomes da lista abaixo utilizando a função arrumar. Praticamente eu já dei o exercício resolvido, né? Então basta escrever a fórmula, escrevendo aqui arrumar e selecionar aí o texto que a gente quer arrumar. Feito isso, está arrumado aqui, se vocês observarem aqui tinha vários espaços, ele deixou um espaço só, né? Ficou bonitinho. E aí, feito isso, é só replicar aqui para as demais células, tá aí os nomes arrumados, né? E eu imagino que você já deve ter passado por situação assim, onde você tinha uma base de dados bagunçada como essa, e você não sabia como arrumar isso. Se você não sabia disso, eu acho que vale dar um joinha aí no vídeo. E agora a gente vai continuar, né? Vou emendar aqui duas planilhas em um vídeo só, porque essa solução aqui foi um pouco menor do que as outras. Então já vamos partir agora para a sequência, para a próxima planilha, onde a gente vai continuar trabalhando aí com informações de texto. Também é comum no nosso dia a dia a gente está fazendo ali alguma operação onde tem a necessidade de extrair informações de uma base de dados, de uma lista de clientes. Às vezes você quer separar o nome do sobrenome para fazer alguma tratativa. Você às vezes recebe lá num texto tudo numa mesma coluna
nome, sobrenome, e-mail, data de cadastro, e aí você precisa de alguma forma extrair um pedaço dessa informação. Como você faz? Você vai lá, seleciona o pedaço que você quer, copia e cola? Não. Você pode tentar utilizar aqui alguns recursos de texto e funções ali do próprio Excel para resolver isso. Na minha particularidade, na minha experiência no meu dia a dia, muitas vezes eu resolvo problemas não só com o Excel em si. Às vezes eu tenho uma base de dados que tem um texto e que tem várias informações que eu quero ali no meio. Eu utilizo não só o Excel, às vezes eu acabo copiando alguma coisa do Excel para um bloco de notas, e aí eu utilizo o localizar e substituir do bloco de notas com uma expressão regular. Se você não sabe o que é expressão regular, tem aí um vídeo no canal sobre isso, então procura lá. E aí com a expressão regular eu consigo separar mais fácil o que eu quero, às vezes extrair só números de uma cadeia de textos, e aí copio de volta para o Excel e resolvo o problema. Mas aqui tem algumas coisas interessantes que a gente consegue trabalhar. Então, como eu já falei, né, vamos supor que eu tenho ali um conjunto de textos que está aqui nome, 2 pontos, aí o nome da pessoa, um traço, sobrenome, 2 pontos, o sobrenome da pessoa, um traço, a data de cadastro e assim por diante. Se existir um padrão em todas as células, muito parecido com isso, você pode combinar algumas funções ali, como número de caracteres, mais localizar, mais esquerda e direita, e conseguir retirar algumas informações. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos começar então do mais básico e a gente vai avançando. Então a primeira coisa a se aprender é essa num character. A gente já usou no exemplo na planilha anterior, que é para fazer a contagem de caracteres dentro de um texto. Então se a gente escrever aqui, né, num character, eu vou colocar aqui o mesmo texto do exemplo, mão de obra. Então tem aqui um texto e ele vai contar para mim o número de caracteres. Tem 11 caracteres nesse texto, mão de obra. Então, a primeira parte ali é eu saber quantos caracteres tem no meu texto. A segunda função que a gente usa para extrair informação vai ser o localizar. Então, por exemplo, eu quero localizar o D aqui do mão de obra. Então, como que eu vou fazer? Eu vou localizar, então vamos escrever aqui a função já na prática. Localizar, vamos lá de novo, localizar. O que eu quero localizar? Daí a função localizar, você tem que passar o que você quer localizar e o texto aonde você vai localizar. É como um serviço de busca aqui, você está passando um determinado texto de referência, a função, a fórmula do Excel, ela vai processar para você naquela cadeia de texto e vai te dizer se tem ou não e se tem aonde que está aquele caractere que você pediu para ser localizado. Então nós queremos localizar a palavra ou aqui o conjunto de caracteres D, e o segundo parâmetro é um texto. Eu vou repetir aqui mão de obra. Então eu tenho ali, ó. Aí o que o localizar vai fazer? Ele vai resolver lá para mim da seguinte forma, ele vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou para nós que o 5, o quinto caractere, é onde começa o D. Ele achou aquela palavra D na quinta posição dentro daquela cadeia de caracteres. Então, é isso que faz a função localizar. Agora, nós temos uma outra função que se chama a esquerda. A função esquerda, e tem uma variação dela que é a direita, ela é uma função que ela retira um determinado número de caracteres de um texto a partir da esquerda ou da direita. Por exemplo, se eu falar assim, eu quero dentro desse texto retira para mim 1, 2, 3, 4 caracteres da esquerda para a direita. Aí ele vai retirar isso para mim. Então vamos fazer aqui um exemplo, ó, igual está sugerindo. Escrever aqui de novo, esquerda. Eu vou escrever aqui dentro da esquerda, mão de obra, que é o meu texto inicial. Poderia ser uma referência também de alguma célula. E eu quero que da esquerda para a direita
tira para mim 2 caracteres. Aí ele vai trazer MA. Ele pegou os 2 primeiros caracteres da esquerda para a direita dentro da palavra mão de obra e trouxe para mim. Eu poderia fazer da direita, que é uma outra função, e da direita eu poderia colocar, por exemplo, aqui 4. Então trouxe ali obra, né? Então conseguiu separar esse pedaço. Então, se a gente sabe escrever essas 3 funções, esses 3 pedacinhos de fórmulas, né, de funções separados, a gente pode colocar isso tudo junto, combinando, e a gente consegue daí extrair informações de uma sequência de texto. Aí, obviamente, desde que essa sequência ela tem ali um padrão que às vezes a gente possa utilizar para fazer essa combinação. E aqui, para ficar mais claro, então tem um exemplo onde nós temos aqui o texto mão de obra e eu tenho aqui a demonstração das 3 funções que a gente fez. Então nós temos aqui mão de obra. Se eu localizar o espaço dentro de mão de obra, qual que é o primeiro espaço? Vai ser esse daqui, da esquerda para a direita. E aí eu sei também o número de caracteres, utilizando a função que a gente viu por primeiro ali. Então, se eu sei o número de caracteres que eu tenho em uma determinada posição dentro daquela sequência de caracteres, eu consigo calcular uma diferença, que é o tamanho dos caracteres menos a posição que eu quero. Então, eu tenho 7 caracteres. E aí eu posso pedir, então, já que eu tenho aqui consigo fazer esse cálculo, eu posso combinar essa função número de caracteres com a localizar com a direita. E aí eu vou conseguir extrair esse pedaço, tá vendo? Como no exemplo. A função direita, mão de obra, número de caracteres, ela consegue extrair esse pedaço. E aí basta eu repetir o processo ou aninhar de novo a função para resolver a segunda parte. E aqui no exemplo, nós temos aqui então, localizando agora dentro do texto de obra, mais um espaço, aí eu consigo aqui, no caso da esquerda para a direita, pegar somente o D. Ou pegar aqui também da direita para a esquerda o obra. Então é possível fazer extração. Aqui tem um exemplo daí prático, né, onde nós temos um texto que está separando e pegando a palavra do meio, exatamente igual está nesse exemplo aqui. Então, se eu colocar assim, eu estou estudando. Aí ele vai mostrar aqui para mim que retirou a palavra estou. Vamos colocar aqui, eu gosto de Excel. Vamos ver o que ele vai extrair. Extraiu para nós aqui o gosto, né? Que é a palavra ali que está entre o primeiro espaço e o segundo espaço. Ele extraiu uma palavra. E essa palavra não necessariamente precisa ser do mesmo tamanho, né? Isso que é o legal de você usar a combinação das fórmulas, né? Isso é legal. Ele vai extrair o E. E assim por diante. Então agora aqui nós temos um exemplo, né, de extração aqui de nomes, onde nós temos aqui em cima um conjunto, né, de informação, onde eu tenho nome, sobrenome, data, tudo segue mais ou menos um padrão, mas tudo é texto, está dentro de uma célula, cada um desses. E aí eu quero extrair aqui, por exemplo, usando essa função. Então, usando a esquerda, passando o texto, localiza o hífen dentro desse conjunto e menos um caractere, para ele extrair do começo até a um caractere a menos, que seria antes do hífen, né? Então ele trouxe aqui o nome, e aí de novo aqui um exemplo, agora extraindo um nome com base nesse outro pedaço que foi feito. Então de novo aqui, tudo junto agora. Então tem um exemplo
feito primeiro uma parte, feito a segunda parte, e agora tudo isso pode ser juntado em uma única fórmula e ser resolvido igual. Então nós temos esse exemplo aqui também. E agora chegou a hora então do exercício. Você tem aqui abaixo, com base nisso que você aprendeu até agora, essas funções de extração de texto. A ideia é que você faça a extração, né, do nome ou do primeiro nome que está dentro desse e-mail, desses e-mails aleatórios que foram gerados aqui. Então eu vou pedir que você pause o vídeo e na sequência você vem para ver a solução aqui comigo. Muito bem, pessoal, vamos para a resolução do nosso exercício. Então aqui o exercício pede para fazer a fórmula abaixo, retirando o nome do usuário a partir do e-mail. O nome do usuário no padrão, né, do e-mail, ele vai estar sempre antes do arroba, então todo e-mail válido ele vai ter um arroba no meio. Antes do arroba geralmente é o nome do usuário, depois do arroba aí é o domínio do e-mail, que vai seguir lá o .com, o .com.br, .com, algum outro domínio, né? Então, para a gente extrair, se eu tenho o arroba, que é um caractere padrão em todos, eu posso utilizar isso para extrair a primeira parte. Então aqui nesse exemplo, onde não tem fórmula, a gente vai escrever agora uma fórmula para poder resolver essa situação. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer aqui a resolução dessa fórmula por partes, para vocês entenderem, caso vocês tenham tido alguma dificuldade. Então a primeira coisa, eu preciso saber aonde está, qual é a posição do meu arroba. Então eu vou utilizar para isso a função localizar. E aí eu vou pedir para o Excel localizar para mim o arroba. Aonde que eu quero que ele localize? No texto, que é uma referência. Se eu fizer isso, ele vai retornar a posição do meu arroba. Então a posição é a 8ª posição na cadeia de caracteres. E aí basta eu combinar isso, agora eu vou voltar aqui no começo para mim escrever a fórmula, começar a escrever a fórmula que eu quero, que é a esquerda, né? Eu vou escrever aqui esquerda porque eu quero extrair um caractere que começa aqui pela esquerda para a direita, do começo até no arroba. Então eu quero que da esquerda, qual que é o primeiro parâmetro? É o texto. Então eu vou passar aqui o texto, ponto e vírgula, aí o localizar, que é a função que eu tinha começado a resolver antes. O localizar vai passar a posição do caractere arroba. Eu vou fechar aqui só para vocês verem. Ele ainda não vai trazer do jeito que eu quero, porque ele está contando os caracteres até no arroba. Então assim vai ficar o arroba também. Ó. E aí o que eu faço para poder tirar o arroba? Basta eu fazer um -1 aqui depois do localizar. Porque o localizar estava dando 8, ele vai contar sempre até no caractere que ele procurou. Nesse caso eu vou tirar 1, porque eu quero que ele localize o arroba, mas extrai para mim um caractere antes, uma posição antes. Então, fazendo isso, agora eu tenho aqui o nome. E aí, para baixo aqui é a mesma coisa do que a gente já viu antes. Basta clicar 2 vezes e arrastar até o final. E aí, obviamente, você poderia ainda fazer mais operações aqui, como, por exemplo, separar o ponto, né, para os itens que têm nomes e sobrenome, provavelmente. Poderia fazer isso, né? Mas, para a videoaula de hoje, era isso. Eu espero que vocês tenham aprendido agora a trabalhar um pouquinho mais com texto ali dentro da planilha do Excel. Não pare essa jornada, eu peço que você me acompanhe até o final. A gente vai até lá na planilha 31ª e eu espero que vocês me acompanhem até o final. E se dediquem a essa jornada. Pode ser que para muitos de vocês não está fácil, não vai ser fácil, precisa de uma dedicação. Ninguém, como eu já disse antes, ninguém nasceu sabendo. Para você aprender, você precisa se desafiar um pouco e acreditar que é possível. Então, continue nessa jornada. Eu espero ver você comigo no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.